Palavra de Deus conosco em mais um vídeo de nosso canal. Peço que você acompanhe para entender. A salvação, um ato que depende unicamente da graça de Deus. Salvação, um ato da graça de Deus para nós. Entenda essa humanidade toda. Por que é que nós pregamos e todo mundo não se converte? Não é verdade? Se a palavra de Deus é boa, se aquilo que nós pregamos é com amor, e por que todo mundo não se converte? Se o pecado é ruim e a bênção de Deus é que nos salva, é que nos leva ao céu, por que as pessoas rejeitam? Será que Deus não tem o poder para salvar aquele a quem Ele quer? Será que Deus, querendo, alguém pode resistir à vontade divina? Claro, estas respostas estão aqui, no contexto da Bíblia Sagrada, porque se não tiver escrito capítulo e versículo, balela, não acredite. Vamos para o vídeo, fique até o final. Se está gostando, me ajude com o joinha. Ajudando assim, o YouTube vai entender que tem gente gostando e vai mandar para outras pessoas. E será uma bênção na vida de outras pessoas, porque vamos orar. Vamos fazer a oração forte pela sua vida, pela sua família. Se você quer que esta oração chegue a outras pessoas, nada melhor nos dias de hoje do que buscarmos conforto, verdade na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? Então, não se esqueça, dê o seu joinha, que é muito importante. Você vai estar ajudando. Quer me ajudar? Deixa o seu like. Romanos capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Versículo 6. Então, pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Presta atenção. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Não são os filhos da carne que são os filhos de Deus. Mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai, e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal para o propósito de Deus. Quanto à eleição, prevalece não por obras, mas por aquele que chama. Não por obras, mas por aquele que chama. Quem é que chama? Deus.
quando foi dito a Rebeca: o mais velho servirá ou será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. Romanos capítulo 9, eu li do versículo 1 até o versículo 18. Gente, a salvação é algo fantástico, maravilhoso, o melhor de Deus para nós. Custou um alto preço, o preço de sangue, o sangue de um justo, de um inocente, o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus e aleluia. Mas esta salvação, já pensou se ela dependesse de dinheiro? O rico seria salvo e os pobres não seriam salvos. Já pensou se ela dependesse de coisas materiais, de esmola, de caridade, seja o que for? E aquela pessoa que não tem condições de fazer a caridade? E aquela pessoa que tem muita condição de fazer? Fácil, não é? Nada disso. Não é pelas obras, é pela graça. Efésios, Efésios 2:8. Vamos ler? Vamos ler que a palavra de Deus, quanto mais a gente lê, mais ninguém pode dizer que ele está errado. Ele está dizendo o que quer, como quer, ele está inventando, ele está dizendo isso e aquilo. Não, nada disso. Eu estou lendo a Bíblia Sagrada. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos. É de graça. Mediante a fé. Estou lendo aqui. Mediante a fé. E isto não vem de vós ou de vocês. É dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Está vendo aí? Está vendo aí? Vai vendo. Vai vendo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Claro que uma pessoa que tem Jesus no coração, que tem o Espírito Santo, é uma pessoa que gosta de fazer o bem, que ama o próximo, que gosta de dar. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E neste ponto, nós entendemos que a caridade, ela também é uma característica, é uma das qualidades que segue junto, lado a lado, o cristão verdadeiro. O cristão que ele é egoísta, só quer para ele, só pensa nele, ele é o centro das atenções, está errado. Claro que sim. Na verdade, ele está demonstrando que de cristão não tem nada. De convertido, ele não tem nada. Ele é convencido. Há muitos nas igrejas, muitos chamados, poucos escolhidos. São estas pessoas que, porque está escrito que é pela graça de Deus, amém, elas não têm fruto, são árvores infrutíferas.
de folha seca, que não dá sombra, que não dá nada. Eu conheço igrejas ricas, vai vendo, vai prestando atenção aqui, cujos irmãos que têm seus carros de luxo, ao saírem do culto, não são dignos, não têm amor no coração, para perguntar ao irmãozinho que ele conhece, que ele convive na igreja, aquela irmã, aquele irmão, que vai com sua família, perguntar: meu irmão, você quer que eu leve você em casa? Minha irmã, você quer uma carona? Eu vou passar perto do seu bairro, vou passar perto da sua rua, eu levo você. Está aqui que eles fazem isso? Hipócritas. São pessoas hipócritas, que não têm amor. Deus é amor. Pega teu carro e pendura no pescoço, porque quando tu morrer, não leva nada. Morreu, você nu veio para o mundo e nu voltará, praticamente. O último carro que você vai andar, sabe qual é? Nem motor ele tem, aquele que é empurrado pelos outros. Nem motor ele tem. Para que orgulho? Por que não dividir? Se você é abençoado, não é? Por que você não busca em oração, na Bíblia, também fazer uma caridade? Aquele irmão, aquela irmã que precisa de ajuda e você sabe, porque Deus lhe mostra, mas você é terra seca. Você é comparado ao mar morto. O mar morto recebeu este nome porque ele só recebe e não distribui. Por isso suas águas não criam, não têm vida, porque o grau de salinidade ali é exorbitante, não é compatível para que exista vida. A pessoa que não tem amor no coração, ela também é assim. Ela não é compatível para viver em sociedade com os irmãos, viver a vida cristã. Não tem vida nessa pessoa, porque ela é mesquinha, porque ela é egoísta, porque ela só pensa nela, porque ela tem e não sabe dividir. É muito triste. Ela está mostrando que o reino dela é aqui. Ela pode ter até algum dinheiro, algum bem material, mas é só aqui. Vai ficar por aqui mesmo. E nós que temos amor no coração, você que tem amor no coração, você que tem Deus no coração, porque Deus é amor. Deus é amor. Se você não ama o seu próximo que vê, quanto mais a Deus que você não vê. Não engane nem a mim, nem ao seu próximo. Muito menos a Deus que ninguém pode enganar. Deus está te vendo. Olha, Jesus está te filmando. Tá certo? Não tem como você enganar a Deus com esta soberba, com esta riqueza do mar morto, que é só venha a nós vosso rei nada. Tá entendendo a história? Vá atrás que pessoas assim não dizimam, são contra o dízimo, são contra a oferta, são crentes assim nas igrejas, que dizem: eu entrego meu dízimo, fazendo caridade às vezes. Isso é conversa fiada. Nem de caridade ele gosta. E até porque dízimo é dízimo. A Bíblia ensina, tá certo? E eu tenho um vídeo aqui falando a respeito do dízimo. O dízimo não é da lei, não é da lei. Gravamos um vídeo ontem, o vídeo anterior a esse, fala exatamente uma parte ali, que a lei, o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Então por que eu devo guardar os 10 mandamentos? Não guardo os 10 mandamentos. Ah, mas você mata, rouba, cobiça, isso. Não, meu querido. Não é dessa maneira. Vamos abrir a mente. Olha, de antemão, eu respeito aquelas pessoas que pensam diferente, que aprenderam diferente. Apenas eu tenho aqui um livro maravilhoso e santo, e eu creio no que está escrito, e não pode se contradizer. Jesus veio não para abolir a lei, é verdade. Ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu, porque só Jesus
cumpriu de fato os 10 mandamentos. Somente Jesus cumpriu de fato toda a lei. A lei dos 10 mandamentos é um resumo. É um resumo ético, moral. Essa mesma lei depois somou-se ou multiplicou-se até 670 leis no tempo de Moisés. 670 leis. E era tanta lei. E o povo nunca conseguiu cumprir esta lei, que cada vez mais ficava pesada. Por que ficava pesada? Por que se multiplicou? Simples. A lei só serve para dizer que eu estou errado. A lei, ela não me justifica. A lei só serve para dizer que eu estou errado. Só serve para me revelar o meu pecado, para revelar o meu erro, a minha culpa. Toda vez que eu olho para a lei, eu me vejo culpado, porque eu sou humano, de carne e osso, igual a você. Todos nós erramos, pecamos todos os dias, por pensamentos, palavras, obras e omissão. Somos iguais. Ah, eu sou pastor, e daí? Não tem diferença nisso. Apenas a responsabilidade como pastor de ensinar a palavra, de pregar a palavra, de cumprir um chamado. Ponto, só isso. Não me faz melhor nem pior do que ninguém, eu sou igual a todo mundo. Então, nós pecamos todos os dias, por pensamentos, palavras, obras e omissão. E a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, já está pecando. Então, o que nos justifica? O fim da lei é Cristo. Cristo veio, cumpriu a lei, foi na cruz do Calvário, se entregou por nós e disse ao Pai: Pai, tudo está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por que não foi de baixo para cima? Porque alguém poderia dizer que alguém puxou o véu e ele se rasgou. Não, foi de alto a baixo. Milagre, intervenção divina, mostrando que agora Jesus consumiu e o Santo dos Santos estava aberto. E eu e você podemos adentrar nos Santos dos Santos, no lugar mais santo, ao lado de Deus, conversar em oração. Aleluia! O acesso ao Pai está agora aberto. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Foi Jesus que abriu o caminho da cruz. Foi Jesus que abriu o caminho do céu por meio da cruz, por meio do seu sacrifício. O caminho do céu está aberto. E nós não somos salvos por obras. Não somos salvos por obras da lei. Está escrito que por obras da lei ninguém será salvo. Ninguém será salvo. Mas eu estou dizendo, o salvo, ele deve praticar as boas obras, praticar todo o bem. E esta lei resumida, também chamamos de lei moral de Deus, claro que nós devemos cumprir. Agora, não é observando esta lei para a salvação. Não é para a salvação. Mas sim porque já sou ou somos salvos. Porque somos salvos, devemos, sim, observar estes mandamentos de Deus, de todo o livro sagrado. Porque toda a palavra é divinamente inspirada, então proveitosa para redarguir, para corrigir, para ensinar. Então, tudo bem. Eu tanto faz, está lendo no Novo Testamento, no Antigo Testamento, a Bíblia ela vai estar falando comigo. Ela é a palavra de Deus. Amém? Mas o assunto, a salvação vem do alto. Não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós, diz o Senhor Jesus. Então, se o Senhor não tivesse nos escolhido, não haveria condições de sermos salvos. Por quê? Por quê? Pela questão do livre-arbítrio, por exemplo, há correntes doutrinárias, teológicas, de igrejas, que defendem o livre-arbítrio. Mas olha, por exemplo, eu faço parte de uma linha teológica reformada, congregacional, que não entende o livre-arbítrio. Não entende. Por que nós não entendemos o livre-arbítrio aqui, nesta situação? Porque todo aquele que peca torna-se escravo do pecado.
Por isso, ao pecador, aquela pessoa ímpia, é impossível ela não pecar. Ela não pode não pecar, porque ela está escrava do pecado. É aquele que adultera, é aquele que se prostitui, é aquele que tem um vício da bebida, um vício do cigarro, de uma droga qualquer. Ele está, então, preso, escravo, escravizado, algemado pelos seus pecados, pela sua desobediência. Sendo assim, ele não pode se soltar, ele não pode se desamarrar, se desvincular, se desvencilhar, como você queira. Não há condição. O escravo não tem vez, não tem voz. O escravo não tem nada. Ele é escravo. Ponto final. É escravo. Agora, Cristo Jesus, aí ele veio nos libertar da escravidão do pecado. Então agora, Jesus veio e aonde ele chega, ele quebra as correntes do pecado. Ele quebra as correntes do pecado. E agora ele tira o pecado, tira a culpa do pecado, limpa. Eis que tudo se faz novo. Então agora que eu não tenho mais esse pecado, porque Jesus levou na cruz do Calvário, Jesus levou na cruz do Calvário os meus pecados, tá ok? Está escrito lá em Isaías, capítulo 53, não é? Em toda a Bíblia ela fala a respeito disso. Mas muito bem, então o que aconteceu agora? Ele me libertou. Quando Jesus me liberta, aí eu olho para Jesus, numa pregação, numa mensagem, num louvor, na leitura da Bíblia, leitura da palavra, e eu me encontro com Deus. Que coisa linda! A palavra de Deus está falando comigo. Que coisa tão maravilhosa! Oh, meu Deus! Eu te recebo no meu coração. Claro, Jesus está batendo a porta do coração. E quando ele chega no coração e bate, ninguém diz não, ninguém fecha a porta. Jesus, quando ele quer, acontece o milagre. Ninguém vai dizer não, ninguém. Em qualquer igreja, quando o pregador prega e diz alguém quer aceitar Jesus e não tem ninguém, é porque o Espírito Santo não tocou no coração. É porque ficou somente nas palavras do pregador. Há um professor renomado de teologia, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, eu tenho livros dele aqui em casa, conta a história que ele, quando não era crente ainda, foi para a igreja. E no dia que ele foi para a igreja, era um dia que estava chovendo muito e pouquíssimas pessoas conseguiram chegar para o culto. E o próprio pregador escalado não foi, porque o pastor estava viajando. O irmão escalado para, então, pregar também não foi. Haviam poucas pessoas na igreja. E um irmão falou para o outro: "Ô, meu irmão, o senhor prega hoje porque não temos muitos irmãos preparados e o senhor vai trazer a palavra." E aquele irmão acanhado, não tinha tanto preparo, pegou a Bíblia e começou a ler a Bíblia, falar que Jesus é bom, que Deus é bom, que a melhor coisa é seguir Jesus, é entregar a vida para Jesus, confia em Jesus, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. E aquele visitante levanta a mão e aceita Jesus. E depois se torna um dos maiores pregadores conhecido em todo o mundo. Eu lembrei do nome dele, glória a Deus. Charles Spurgeon. É um pouco da biografia desse erudito, né? Irmão que já subiu para a glória, o Senhor já o tomou para si, e Charles Spurgeon se converteu em um culto pequenino, com uma mensagem, o pregador certa vez pregando a respeito disso, com uma mensagem alinhavada. Não interessa. Não interessa isso. Quando Jesus toca no coração, quando Jesus chama, basta um olhar de Jesus para dentro da gente, do coração da gente. A gente se derrama em lágrima, a gente aceita Jesus,
porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, meus amigos, a salvação é um efeito que vem do céu para a terra e não da terra para o céu. Não é pela vontade do homem, da carne. Eu quero ser crente, eu quero ir para o céu. Você pode até ir para a igreja. Você pode até estar convencido de que esta palavra é a verdade. Mas convertido, só o Espírito Santo pode converter. Somente o Espírito Santo pode salvar. Esse é um trabalho que não é do pastor, não é do presbítero, diácono, evangelista, auxiliar. Não. Esse é um trabalho do Espírito Santo de Deus. É um trabalho de Deus, diretamente de Deus. Quando ele bate, eis que estou à porta, né? Em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Amém? Romanos capítulo 9 fala exatamente no início ali que a salvação vem do alto, que não é da vontade humana, porque o ser humano que é escravo do pecado, ele quer pecar. O motivo pelo qual as pessoas não se convertem, não entregam a vida para Jesus, é porque o pecado para eles é bom. Para mim é ruim, para eles é bom. Se para eles fossem coisa ruim, eles abandonavam. Nós, graças a Deus, se olhar para uma bebida, seja ela qual for, misericórdia. A gente não consegue tomar aquilo ali. Cigarro, a gente não consegue de jeito nenhum. Mas aquela pessoa que está presa, ela é uma dependente química daquilo ali. Então, ela vai precisar de muita ajuda. Tem aí o Alcoólicos Anônimos, eu conheci de perto, eu nunca tive problema com vícios, mas sendo pastor já fui convidado por um amigo meu para assistir reunião, para dar uma palavra bíblica, fazer uma oração ali no AA. Muito boa, muito excelente o trabalho desse pessoal em favor da família, em favor dos filhos, da esposa, em favor e benefício daquela pessoa que sofre algum tipo de dependência química, alcoolismo e etc. Então, quem está precisando, procura em sua cidade, procura mais perto de você, Alcoólicos Anônimos, faça parte, vai te ajudar muito. Agora, primeiramente, eu digo para você, Jesus, ele é aquele que pode libertar. Certa vez, eu estava pregando, fiz uma oração no meio da rua. E alguns meses depois, alguém veio a mim, me encontrou andando, caminhando na rua e disse, pastor, eu me libertei naquele dia que o senhor orou, no meio da rua. Eu estava num poste, eu estava olhando de longe, mas eu liguei o meu coração, o meu pensamento no céu e eu fui agraciado. Louvado seja Deus. Neste momento você pode estar sendo liberto. Neste momento o Espírito Santo está trabalhando em sua vida, abrindo novos horizontes, trabalhando no seu coração e na sua mente, e pode tirar toda a intoxicação de qualquer vício. Jesus liberta agora, na hora. Você crê? Você tem fé em Deus? O que nos separa é apenas uma distância. Distância esta que não vale no mundo espiritual. Então Jesus está aí com você, está agora comigo também. O Espírito Santo está aqui, está aí com você também. Você crê? Eu quero orar por você, eu quero ajudar você a se libertar, a ser abençoado, a ter uma vida nova, a viver bem. E confesso mais uma vez, volto a dizer, ninguém está interessado tanto que você seja abençoado do que Deus. Deus quer que você prospere, Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você viva bem. Ele diz, eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 9, para terminar então. Ele dá o exemplo de Rebeca, mãe grávida de 2 meninos, Esaú e Jacó. Os meninos não tinham vindo ainda, não tinham nascido, não tinham feito bem ou mal, para que Deus dissesse, não, esse porque fez isso ou porque fez aquilo. Nada disso. Se você disser assim agora a mim, não, mas Deus, na sua onisciência, ele já sabia do futuro.
o comportamento dessas crianças. É verdade, Deus é onisciente, essa prerrogativa aí dos atributos divinos, incomunicáveis de Deus, ninguém pode tocar. É verdade que Deus sabe tudo. Mas ele aqui está sendo claro e falando para um povo humano. Ele está falando a linguagem humana. Antes que esses dois bebês viessem ao mundo e fizessem alguma coisa, Deus escolheu um e aborreceu o outro. Então, todos pecaram. Todos ficaram destituídos, separados, longe, expulsos da glória de Deus. Todos. Mas Deus, no seu infinito amor e graça, olhou e disse: eu vou salvar um povo. Eu vou escolher para mim um povo dentre os povos. E escolheu através de Abraão, Isaque, Jacó, através de Isaque. Então, Abraão, Isaque e Jacó, através de Jacó, que ele transforma, muda o nome para Israel, e através de Israel forma-se a grande nação, o povo de Deus. Povo eleito, adquirido. Opa, peraí. Eleito posso entender, que é escolhido. Agora, adquirido, por que ele usou essa expressão? Porque foi na cruz, com o seu sangue, na cruz do Calvário, que ele adquiriu, que ele comprou este povo. Como assim comprou se tudo é dele? Como assim comprou? Eu quero entender isso. Como assim comprou? Comprou por quê? Não, comprou assim, porque Deus é justo. Então, uma vez que todos pecaram, o único jeito para separar um povo e fazê-lo salvo, para morar no céu, privilegiar um povo, bom, esse povo precisa pagar o preço dos seus pecados. Como ninguém podia pagar, Jesus, o Filho de Deus, disse: eu vou à terra, eu vou nascer como ser humano, como homem, eu vou nascer de uma mulher, eu vou entender esse povo, eu vou sofrer a culpa de todo o pecado, pecado que ele nunca teve, porque ele é santíssimo, porque ele é puríssimo, porque ele é a justiça, é o amor, porque ele é Deus, porque ele é santo, ele é Deus. Entenda isso. Jesus tinha duas naturezas, a divina, 100% Deus e 100% homem. Então ele veio e morreu na cruz, derramou o seu sangue. Nenhum homem, nenhuma pessoa na face da terra, desde que mundo é mundo, desde o tempo que mundo é mundo, ninguém poderia suportar 40 açoites, ninguém poderia, já morreria ali. Mas Jesus é Deus. Ficou com o seu corpo dilacerado, ficou com seus pulmões à vista e ainda enfrentou a trajetória até o Gólgota com a cruz, sofrendo para pagar o preço que iria nos adquirir. Fomos comprados, adquiridos. E agora ninguém pode olhar, nenhum pecador pode olhar para Deus e dizer: o Senhor é injusto. O Senhor é injusto porque salvou um e não salvou o outro. Ele vai dizer: não, não sou injusto. Não sou injusto porque eu sou Deus. E Romanos 9 vai dizer ainda, você vai seguir o texto e ele vai dizer o que é a coisa feita para dizer ao seu Criador se está certo ou errado. Esqueça isso. Esqueça isso. Mas estou explicando, conjecturando humanamente, Deus responderia para mim e para você: eu não sou injusto. Eu mandei o meu filho que pagou o preço da salvação. Agora, a todos foi dado a salvação, a oportunidade de se salvar. Só que as pessoas não têm condições. Elas não podiam, porque estavam e estão escravas do pecado. Por mais que nós preguemos, por mais que nós anunciemos, por mais que expliquemos a palavra, somente o eleito, o escolhido,
vai dizer: eu estou sentindo, eu quero Jesus a partir de hoje. Eu quero abandonar o mundo, eu quero seguir Jesus, eu quero a partir de hoje, então, ser um filho de Deus em nome de Jesus. Tá certo? Então, esta é a explicação. Salvação não depende de mim, depende de Deus Pai. Jesus disse: ninguém vem a mim se pelo Pai não for enviado. Jesus te abençoe, te livre e te guarde. Vamos orar? Vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, nesta hora, Senhor, eu te peço, meu Pai, sobre esta palavra que nós acabamos de ler, sobre esta palavra. Meu Deus, abençoa o lar, a vida de todos que estão acompanhando este vídeo, Pai. Abençoa, transforma, bate no coração agora, Espírito Santo. E que haja salvação, que haja conversão, que haja libertação, que haja, meu Deus, uma nova história a ser escrita a partir de agora. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que haja salvação, conversão. Que esta pessoa, ela esteja com seu coração ardendo, queimando e dizendo: eu quero Jesus. Eu amo Jesus, eu quero ser de Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus agora. Aleluia. Pai, recebe esta vida que está se entregando para ti. Dá uma nova chance, oportunidade. Que todo o seu passado fique para trás. Que todos os seus pecados e culpas sejam jogados no mar do esquecimento. E a partir de agora, Senhor, ela seja uma nova criatura. Eis que tudo se faz novo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.